Bom dia a todos os colegas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário. Este é um episódio desenvolvido pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, de colegas para colegas, lembrando que os sindicatos são instituições essenciais para o progresso e justiça laboral e social. A força de um sindicato depende dos seus sócios, por isso juntem-se a nós, não só neste episódio sobre medicina laboratorial, mas também enquanto sócios. Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Hugo Lopes. Tratamos os nossos doentes, não as suas análises. É um mantra que todos conhecemos, mas que é tentador fazer-nos esquecidos. A medicina laboratorial tornou-se indissociável da prática clínica e, numa profissão com tantas nuances, diria que os resultados numéricos que os laboratórios nos fornecem nos confortam e satisfazem a necessidade obsessiva de saber concretamente com o que estamos a lidar. Algum de nós desconhece a frustração de receber um painel analítico alargado, totalmente normal, quando estamos face a um doente que claramente não está bem? Para nos falar sobre a medicina laboratorial em pequenos animais, convidámos a doutora Vera Pereira, diretora técnica da URAN. Olá Vera, como estás? Tudo bem? Está tudo bem, Hugo. Obrigada por esta oportunidade de falar de uma área que tanto me apaixona, a patologia clínica. E que está presente em todos os dias da nossa prática. É verdade. Vera, temos hoje um conjunto de perguntas. Vamos começar de uma parte um bocadinho mais teórica e depois vamos ser um bocadinho mais específicos. Não vamos sair muito do que se faz todos os dias na prática clínica, porque isso é o que interessa à maior parte dos colegas, mas certamente que haverá no futuro a oportunidade de novos episódios com coisas um bocadinho mais complicadas. Como primeira pergunta, gostava que nos falasses como é que nós conseguimos extrair o máximo de informação da medicina laboratorial. Gostava de começar pela parte mais teórica, que é como é que são determinados os limites fisiológicos dos parâmetros que avaliamos e como é que devemos lidar com esta ideia de preto ou branco em que tantas vezes caímos, de que se temos uma análise que está ali próximo do limite superior, está tudo normal, mas se ultrapassa um bocadinho, ele já está doente. Como é que nós lidamos com estes cinzentos que nos aparecem? Sim. Pronto, de facto, os resultados das análises são geralmente interpretados comparando com valores de referência. Os intervalos de referência são estabelecidos com base numa população animal saudável, que deverá ser representativa. Também é importante salientar que os valores de referência devem ser estabelecidos por, digamos, analisador e pela técnica que esse analisador utiliza. Eles, com certeza, que vão variar entre laboratórios. Pode acontecer, de facto, os laboratórios até terem os mesmos equipamentos, mas pode não acontecer, portanto, podem variar e certamente que irão variar relativamente aos equipamentos que os campos têm nas clínicas, os chamados point of care. Bem, eu diria que o grau de alteração acima ou abaixo do limite de referência que possa ter relevância diagnóstica, na verdade, depende do analito e até, e sobretudo, o analito. O que é o analito? É o que tu estás a analisar, a medir, Okay. não é? Portanto, e também o considerar se é relevante clinicamente ou não tem a ver com o contexto, com o enquadramento clínico. E o que eu estava a referir relativamente ao analito é que tu tens determinados analitos, como é o caso da ALT, em que pequenas alterações podem não ser relevantes. Não tem significado patológico. Não tem significado clínico, mas para isso há um contexto. E tens outros analitos, como por exemplo o potássio, em que pequenas alterações já poderão ter significado clínico. O pH, e uma margem muito estreita, por exemplo. Exatamente. E isto é feito de acordo com uma distribuição normal, ou seja, eu posso esperar que, por exemplo, 2,5% para a esquerda ou 2,5% para a direita saiam normalmente fora disto sem que seja patológica? É mais ou menos essas referências que vocês usam? Não existe, creio que não existe propriamente esse tipo de critério. Existem normas para estabelecer valores de referência, nomeadamente incidem na escolha da população, não é? Que vais avaliar para fazer para determinar estes valores. Existem normas estabelecidas pelos colégios americanos, europeus. Essas normas estão estabelecidas tanto para analisadores
de laboratórios de referência, como, embora na prática eu creio que não se utiliza, estão estabelecidos também para os analisadores point of care das clínicas. O que é que acontece? Normalmente os fabricantes, e também acontece com os equipamentos dos laboratórios de referência, o fabricante já tem essa informação, não é? É uma verdade institucional. Já foi instituído. Tu não precisas necessariamente de fazer esse trabalho. Agora, tens determinadas situações, por exemplo, caso de implementar uma técnica nova, e em determinadas situações necessitas efetivamente de fazer esse trabalho, e para isso existem não regras, mas são guias, são guidelines para o fazer. E muita estatística, de certeza. Sim. 2 conceitos fundamentais para entendermos o valor das análises é a sensibilidade e a especificidade, que estão também intrincados em 2 outros parâmetros menos falados, que são o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Podes-nos explicar a importância destes conceitos para nós interpretarmos e o nosso grau, e como é que isso afeta o nosso grau de confiança nos resultados que temos? Então, no que respeita à interpretação dos resultados laboratoriais, é necessário considerarmos 2 aspectos referidos por ti, que é a sensibilidade e a especificidade diagnóstica. A sensibilidade é a frequência com que um teste é positivo em animais que não têm a doença, ao passo que a especificidade é a frequência com que o teste é negativo em animais que não têm a doença. Na prática, o mais relevante, o mais importante é tu saberes a certeza com que o teste detecta uma doença, ou seja, o seu valor, isso é o valor preditivo. O valor preditivo positivo é a probabilidade de um teste positivo indicar que o animal está doente, ou seja, é a percentagem de animais com teste positivo que realmente estão doentes, ao passo que o valor preditivo negativo é a probabilidade de um teste negativo indicar que um animal está saudável, ou seja, a percentagem de animais com teste negativo e que realmente estão saudáveis. Mas isso são valores que não são geralmente muito falados e disponibilizados, mas basicamente eles dão a confiança que eu tenho. Sim, os valores preditivos vão-te dar vão-te transmitir a confiança que aquele resultado te dá. Vou tentar dar um exemplo. Tu teres uma serologia, uma pesquisa de anticorpos positivo para a leishmaniose, não significa necessariamente que o animal está doente, tem doença. Ou seja, significa que ele é seropositivo. Ao passo que tu, se realizares outro teste... Então tem um valor preditivo baixo. Exatamente, baixo. Ao passo que se Também foste buscar um exemplo que é complicado, porque diagnosticar leptospira... Disseste leptospira? Não, leishmaniose. Leishmaniose, desculpa. Se leptospira... Bem, sim, leptospira é muito mais complicado. Pensei que tinha ouvido leptospira, porque diagnosticar leptospira é uma dor de cabeça. É mesmo. Eu estava a falar de leishmaniose. É a base de que se utilizares um teste que, em princípio, é mais robusto, mas ele é mais robusto também se for utilizado se for realizado nas amostras indicadas para... Tu já tens diagnóstico de doença, porque se usares um PCR na medula óssea, e se na medula óssea tiveres, ou observares numa citologia de medula óssea leishmania, o animal está doente, tem o parasita no tecido. Sim. Não é? Ao passo que uma serologia é uma pesquisa de anticorpos. Uma das principais utilizações das análises é nos painéis pré-operatórios, principalmente nas cirurgias eletivas. Embora esta seja uma prática recomendada, estudos mostram que a percentagem destas análises que se traduz numa alteração de protocolo anestésico é muito baixa. Que valor é que atribuis a esta prática e que parâmetros é que considerarias indispensáveis constarem nestes painéis? Ok, então relativamente à primeira parte da tua pergunta, de facto a utilidade das análises laboratoriais pré-anestésicas de pacientes veterinários saudáveis é controversa, e penso que se calhar em medicina humana se passa o mesmo. Mas nenhum de nós abdica delas. E eu tenho uma opinião também sobre isso. Eu acho que não deve-se abdicar. E achar outra coisa? Claro que não. Pronto, e de facto não existem recomendações claras baseadas em evidência acerca da realização de análises pré-anestésicas. Tu deves conhecer um estudo, certamente, retrospectivo, eu acho que é de 2018, em que... Dos anestesistas, dos 9 anestesistas. Sim. Eu acho que são... Pronto, não me lembro se é 9, número de anestesistas, talvez 5, talvez 9, diplomados, em que se pediu para eles
avaliarem resultados laboratoriais pré-anestésicos e depois opinarem acerca de mudo o meu protocolo pré-anestésico com base nas análises ou não. E, na verdade, até houve mudanças. Mas foram quase todas feitas pelo mesmo. Exatamente. Eu lembro-me disso. Ou seja, há uma discrepância, portanto, não há consistência na opinião entre diplomados. A esmagadora maioria deles não mudou nada e depois acho que houve um que alterou coisas com fartura. Sim. Portanto, o que é que se verificou neste estudo? É que os resultados dos testes laboratoriais pré-anestésicos até podem influenciar a escolha do protocolo pré-anestésico, mas ocorrem discrepâncias significativas entre as escolhas dos diplomados, concluindo assim que a decisão da alteração do protocolo anestésico com base em análises pré-cirúrgicas é subjetiva. E depois o resultado no paciente dessa alteração também acaba por ser desconhecido. Mas tem o valor acrescido, este foi um argumento que já não me lembro onde é que li, que é uma oportunidade para estabelecer o padrão para aquele doente. É um dos aspectos que eu iria agora referir como sendo uma vantagem de realizar estas análises. Porque é que eu considero importante realizar análises pré-cirúrgicas, embora não sejam pré-anestésicas ou pré-cirúrgicas? Profiláticas, estamos a falar dos pacientes novos que vão para as esterilizações e afins. Cirurgias eletivas. Porque é que eu considero útil, embora, claro que parece que não é fundamental. Um dos aspectos é este: tens uma oportunidade de realizar análises num animal saudável e que podem servir como ponto de referência, e este é o melhor valor de referência, é tu saberes quais são os resultados que o animal apresenta saudável, não é? Pronto. E usares isto como referência para análises futuras. É este o teu intervalo, entre aspas, o teu ponto de referência. Isso é uma utilidade que eu penso que é bastante significativa. A outra, eu diria que realizar análises pré-anestésicas tranquilizam, de certa forma, o tutor sobre a possibilidade... E o veterinário também. Mas tu já podes estar muito seguro, não é? Tu, lá está, podes não ir mudar o teu protocolo como consequência de um resultado. Se calhar pensas, ok, não vou mudar o meu protocolo, mas eu tenho que estar alerta para, durante ou pós, para estas possibilidades. Tenho que fazer uma monitorização eventualmente mais apertada deste paciente. Pronto. Eu diria que eu sei que posso estar descansado. Ou seja, não estou a confiar na sorte, eu tenho uma prova documental. Exatamente. Que me deixa... E isso deixa-te a ti e tranquiliza também o tutor, não é? Eu acho que, já não fazendo clínica há bastante tempo, mas às vezes são os tutores mesmo que abordam essa. Então o que é que vamos fazer antes da cirurgia? E ainda bem, acho que é uma cultura saudável. Claro que sim. E isso até nos ajuda no nosso trabalho. Sim. Além disso, eu acho que ajudam a ultrapassar algumas situações em que tu tens dificuldade na recolha da história clínica, porque estás dependente das características de um tutor, não é? Se é mais ou menos alarmista, mais ou menos preocupado. Preocupado se calhar não é o termo certo, mas pronto, depende efetivamente tens ali depois resultados mais objetivos para avaliar. E também a avaliação pré-anestésica com o exame físico está muito dependente do animal, das características do animal, da cooperação do animal, e tens eventualmente ali uma ajuda com as análises para complementar essa avaliação pré-anestésica. Portanto, eu acho que análises anestésicas são fundamentais. Em termos de parâmetros, não tenho assim propriamente uma opinião formada, mas eu penso que hemograma, um painel bioquímico com enzimas hepáticas, ureia, creatinina, proteínas totais, albumina, depois uma urianálise ao mínimo, depois em pacientes mais... Análise quase ninguém faz. Pois não. Mas isso é verdade, sempre que tu vais ver na literatura anglo-saxónica e eles dizem peça um painel básico, vem lá, bioquímicas, hemograma, urinálise. Pelo menos... Nós é que não temos muito essa prática de juntar sempre pelo menos avaliar a densidade, não uma urinálise talvez completa, mas avaliar a densidade. Também é uma coisa facilmente de fazer. Num refratómetro clínico. Sim. Imediatamente. Pronto. Também é muitas vezes nestas análises que nos aparecem algumas surpresas e agora vamos ser um bocadinho mais específico a falar sobre o significado de alguns resultados que nos aparecem quando fazemos isto. Que é, sobretudo, e para mim a mais frustrante de todas, é aquele cão pequenino, sempre saudável, que não tem problema nenhum e que eu lhe fiz análises por uma coisa totalmente eletiva, só para me sentir seguro, e são sempre os cães pequeninos e aparecem as transaminasas, enzimas hepáticas aumentadas. Sim.
E é sempre um desafio saber até onde é que eu vou para ficar descansado e parar. O meu limite costuma ser, eu não costumo chegar às biópsias, se forem alterações ligeiras. Mas partilhas desta experiência de aparecerem cães jovens, pequenos, que têm alterações hepáticas, que depois estão estáveis a vida toda e que não têm tradução? Sim, eu percebo a tua frustração, e o que é que eu te poderia comentar acerca deste assunto, em particular acerca da avaliação laboratorial do fígado, é que tu precisas de ter aqui uma abordagem, sendo um bocado, se calhar, académica, uma abordagem mais ampla. Precisas de avaliar minimamente lesão hepática, como referiste, não sei se referiste em particular a ALT algum parâmetro, mas também avaliar a possibilidade de colestase, até porque, como sabemos, o fígado está sujeito diariamente, portanto é ali um centro de... acontece muita coisa e tem que eliminar muitas substâncias, portanto tem um trabalho, esforça-se incrivelmente. É um órgão espetacular. É preciso ser-se muito bruto para se causar doença hepática como deve ser. Sim. Fígado... Portanto, ele é estimulado diariamente de forma intensa. Portanto, na verdade, não é muito difícil que surjam pequenas alterações. E o que eu tenho para comentar é que tens tempo de ser o contexto clínico. E, eventualmente, podes acrescentar nestas situações em que estás efetivamente preocupado, porque tens uma alteração ligeira, o animal aparentemente é saudável, não tens nenhuma alteração no exame físico, acrescentar, por exemplo, um parâmetro que te avalia a funcionalidade do órgão. Pronto, parece-me... O problema dos parâmetros de funcionalidade é que só deixam de funcionar muito tarde. Não é? É verdade. A albumina ou a glucose, tens uma hipoalbuminémia ou hipoglicemia. Hepática... Sim, mas o que é que vais fazer? Vais partir para uma ecografia? Eu geralmente vou até à ecografia. Pronto, excelente. Eu geralmente vou até à ecografia. Eu sou mais... A minha tendência sempre... Não é? Por acaso não é. Eu aconselho muitos exames complementares para além das análises, mas pronto, estando aqui a falar um bocadinho em particular das análises, era o que eu te recomendaria. A ecografia, obviamente, que pode ser o passo mais lógico para te tranquilizar quando tens um animal. Eu fico pela parte não invasiva. Se forem alterações discretas e posso repeti-la, por exemplo, reavaliamos daqui a 6 meses a ver como é que isto está. Se estiver estável, mas isto é a minha prática, isto é empírico. Sim. Mas o tutor tem sempre a hipótese. Se encontrar alguma lesão, pica-se essa lesão, ou faz um trocante ou qualquer coisa assim. Lá está, ir mais longe depende do contexto, não só clínico do animal, mas muitas vezes acredito que a particularidade, mais uma vez, do tutor, e temos hoje em dia cada vez mais, creio eu, que pensar nas características do tutor, na sua vontade também, não é? E avançares para uma biópsia hepática pode ser perfeitamente justificável. Agora, uma biópsia hepática, a minha opinião, pronto, tenho um bocadinho esta opinião relativamente às biópsias hepáticas, não sendo a minha pessoa de todo para falar acerca disso, é que por trocante tens algumas limitações, não é? E para fazeres uma boa biópsia tem sempre uma laparoscopia. Exato, portanto... Tens que apanhar, já não lembro, 4 a 6 sistemas porta para ser diagnóstico, que corresponda a 4 ou 5 mordidelas, era uma coisa assim. Vais investir numa biópsia trocante que se calhar na verdade também não te vai acrescentar muito. Pronto. Faz uma citologia, apanhas uma hepatopatia vacular e... Mas concordas, epidemiologicamente, efetivamente, por exemplo, os Yorkshires, é muito comum aparecerem Yorkshires com as transaminases ligeiramente aumentadas. Sim. Sou eu que tenho azar ou efetivamente tens essa noção? Deves ter razão e deves ter mais noção disso que eu, na verdade, porque tu estás mais... relacionas-te mais com o animal, mas sim, percebo que tens razão. Agora, se me questionas, olha, vou deixar de fazer porque isto está sempre... Também não é? Não vais optar por não as fazer. Pronto, porque na verdade elas são úteis, não é? E consistentemente. Sim. E estávamos a dizer que eu gosto particularmente do fígado, acho que é um órgão espetacular, um órgão que já não é assim tão esperto, que as coisas às vezes já não têm tanta capacidade de regeneração e que dá mais problemas, são os rins. Pois. E nenhum painel está feito sem ter uma ureia e uma creatinina. Sim. Fala-nos um pouco sobre estes 2 parâmetros
como é que eles se relacionam com a azotemia, com o termo genérico azotemia, e se é mesmo verdade aquela história de que eles só aumentam a partir de 70% de lesão do tecido renal. Olha, Hugo, em primeiro, eu concordo absolutamente contigo, não é? É um órgão super sensível, não é? Também, se calhar, por isso está em par, não é? Vai aos pares, ao contrário do fígado. E, como tu dizes, não há painel nenhum que não tenha uma ureia creatinina. Aliás, a ureia e a creatinina devem ser, provavelmente, as análises mais pedidas em termos individuais, fora de painéis. A azotemia é basicamente o aumento sérico, ou seja, no sangue dos compostos nitrogenados não proteicos, não é? Da creatinina e do azeto ureico, ou BAN, como habitualmente chamamos, que ocorre devido a uma diminuição da excreção renal. Basicamente, a azotemia indica que existe uma dificuldade dos rins filtrarem compostos nitrogenados. Ou seja, significa uma diminuição na taxa de filtração glomerular. Portanto, ela pode dever-se a uma diminuição do fluxo sanguíneo no rim, e neste caso temos uma azotemia pré-renal. Pode ser consequência de uma diminuição da função ou do número dos nefrónios na doença renal, não é? Temos neste caso uma azotemia renal. Ou pode dever-se a uma obstrução do trato urinário, neste caso temos uma azotemia pós-renal. Para chegarmos a um diagnóstico definitivo, para sabermos qual é a causa da azotemia, temos que fazer investigação, mais investigação analítica, não é? Uma urianálise, eventualmente, mas também é preciso enquadrar com outros resultados de outros exames e, mais uma vez, o contexto clínico. E a questão de se é mesmo preciso ter mais de 70-75% de lesão para se refletir em aumento de creatinina ureia, na verdade e é um bocado assustador, não é? Precisamos ter este dano renal imenso para se manifestar em algo que parece ser tão útil, a ureia e creatinina, mas é isso mesmo que acontece. Felizmente, hoje em dia temos indicadores de taxa de filtração glomerular mais sensíveis e precoces. O SDMA. E tem tido sucesso, tem feito muitos. Nós fazemos muito, no laboratório onde trabalho fazemos mesmo muito. Eu notei uma diferença, talvez porque agora também é mais acessível em termos de custo. Quando a SDMA surgiu, que tinha um custo... 60 euros, 70 euros cada pois, um. Provavelmente assim. é isso, é por aí. E o custo diminuiu substancialmente, não seja ser um parâmetro bastante dispendioso quando comparas com uma ureia ou uma creatinina, mas diminuiu substancialmente. E no laboratório onde trabalho temos uma possibilidade de adicionar SDMAs aos perfis a um preço mais económico. Portanto, eu penso que isso também levou que se vulgarizasse mais o pedido deste parâmetro, que é, sem dúvida, muito útil. Faz sentido pedir uma ureia, creatinina e SDMA? Bem, a ureia avalia outras coisas, mas se eu quiser avaliar só a função renal, posso-me guiar só pelo SDMA? Ou é suposto continuar? Eu acho que podes, perfeitamente, até porque, por exemplo, as guidelines da IRIS para... Tem os dois. Tem os dois? Tem os três, sim. Tem ureia, creatinina e seja, SDMA. na verdade, então, se calhar temos que pensar, para fazer um bom estadiamento, precisamos de um conjunto. Se não queres, talvez entrar por... Mas queres sempre fazer um estadiamento Mas, por exemplo, se eu tiver a querer fazer um screening... Pois, sim. Aí bastava-me, para fazer um screening de doença renal, bastava-me fazer o SDMA? Sim, eu creio que sim. Também é um indicador mais precoce, mais sensível, tem todas as vantagens. A ureia avalia outras coisas para além da função renal, mas a creatinina... Sim. A questão é mesmo se estás a fazer um screening, análises pré-anestésicas, ou check-up, se calhar... Pode fazer sentido, claro que pode, mas geralmente optas por parâmetros mais económicos, não é? Em detrimento de parâmetros mais dispendiosos, quando é um screening. Portanto, só fazer SDMA, claro que faz todo o sentido. Analiticamente faz sentido, na prática talvez nem tanto. Outra componente fundamental da medicina laboratorial que utilizamos todos os dias é a hematologia. Embora os analisadores tenham progredido bastante, eles já substituíram o bom e velho esfregaço? E que papel é que desempenham estes novos analisadores morfológicos na nossa prática?
Bem, tu hoje em dia já tens disponível nas clínicas, nos campos, não em todos, há muitos campos que nem sequer têm analisadores, não é? Há outros que têm analisadores com uma tecnologia mais básica e outros já têm analisadores com uma tecnologia, em termos de tecnologia de medição de contagem solar, já tens tecnologia muito sofisticada que te dão resultados muito fidedignos. E até te dão aquele tipo de alarmes. Atenção, podes ter presença de agregados, ou seja, a trombocitopenia pode não ser real. Atenção, eventualmente um left shift, não é? Um desvio à esquerda. Pronto, tens esse tipo de analisadores. Os da IDEX dão logo os diagnósticos diferenciais. Exatamente, e conjuntam as coisas. E o que é que tu fazes perante uma situação dessas? Ou seja, a atenção pode ter. O que é que eu faço citologia? Podes fazer citologia, parece-me a mim o mais prático e muito útil, porque tu podes treinar uma pessoa na clínica, por exemplo, no hospital, onde trabalhas, se tens pessoas dedicadas à parte de laboratorial, ok, vou treinar esta pessoa para verificar efetivamente se existem agregados plaquetários, se existe um desvio à esquerda, se a linfocitose se assenta basicamente em linfócitos pequenos, ou por outro lado temos linfócitos grandes, ou linfoblastos. Portanto, parece-me ser uma ferramenta, respondendo agora mais objetivamente à tua pergunta, extremamente útil. Mas achas que devíamos fazer em todos? Todos os hemogramas deviam ter quer dizer, não é que eu não acho que se deva fazer em todos. Eu acho que sim, mas não é viável. Eu posso dizer que já aconteceu ver esfregaços de sangue que não tinham alterações nas contagens solares e vejo microfilárias. Pronto, e aí não é que não vou diagnosticar uma dirofilariose, obviamente, mas vai-me, ok, eu tenho microfilárias, eu tenho que fazer exames adicionais para a investigação desta microfilariemia, não é? Portanto, teoricamente acho que devias, sim, fazer pelo menos ali dar uma vista de olhos, entre aspas, a um esfregaço, uma coisa que demora, com prática, 2 minutos. No entanto, isso não é fazível. Na prática não vai funcionar, então tu deves-te... 2 minutos desde esfregaço até ver. Visualizar ao microscópio demora-te 2 minutos. Não, realizar o esfregaço e corar demora-te mais 10 minutos. Portanto, no total vai-te demorar... Mas enquanto tens um esfregaço a secar, a fixar e a corar, vais fazer, sei lá, uma administração de uma medicação internada. De secar como deve ser, não percebes? Se fores lá com o papelinho secar é mais rápido, mas não vamos encorajar más práticas. Sim, não, claro. E portanto, nesse sentido, não vai ser prático tu fazeres esfregaços de todos os hemogramas que realizas e deves-te focar em aspectos que depois são relevantes do ponto de vista clínico, mais uma vez. Se eu tiver uma neutrofilia com desvio à esquerda, isso também é uma importância clínica muito relevante. Significa que eu tenho uma inflamação ativa. Ao passo que se eu tiver uma neutrofilia por stress, num ecograma de stress, eu não tenho desvio à esquerda, não é? E então, isto vai ser importante do ponto de vista clínico, vai-me ajudar na minha investigação clínica. Portanto, se eu tenho um alarme num equipamento destes já mais sofisticados que me diz possível presença de neutrófilos não segmentados, eu acho que é fundamental observar o esfregaço de sangue. Ou, como já existe e já também abordaste essa vertente, que é que são equipamentos que têm uma base de dados de imagens e que já te conseguem efetivamente determinar se tratam de neutrófilos não segmentados. Tu depois tens que olhar para algumas imagens eventualmente e validar aquilo ou não. Ou seja, basicamente fazer uma confirmação, não tens o trabalho de muito manual. Ele tira umas boas fotografias. Tira ótimas. Aquilo sai um relatório com umas fotografias lindíssimas. Portanto, outro aspecto fundamental, principalmente nos gatos, obviamente, sempre o mesmo aspecto das trombocitopénias, a maior parte delas nem são reais, não é? Devem-se à presença de agregados. Diria que as linfocitoses, e mesmo, lá está, tu podes ter situações em que não tens alterações nas contagens solares, não tens um equipamento que te dá já este tipo de alarmes, ou seja, tens um equipamento já ainda com uma tecnologia inferior e que
seria importante recorreres à avaliação do esfregaço de sangue. Eu acho que basicamente tens que selecionar os esfregaços que é importante ver, tendo em conta mais uma vez o contexto clínico. Eu gosto muito de enviar citologias de sangue. Às vezes fico um bocadinho frustrado por serem ótimas descrições, mas não com grandes indicações clínicas. Ou seja, às vezes o que me acontece é vir uma descrição muito boa, mas o colega não me dizer assim: procura lá isto. Ou isto é sugestivo de. Ou então despejarem os diagnósticos diferenciais. Tenho o livro para ver os diagnósticos diferenciais. Às vezes tenho essa frustração. Eu acho que eles conseguem acrescentar imenso valor quando eu mando para um citologista treinado, comparado quando são os colegas normais a fazer, mas acho que às vezes falha isso um bocadinho. Eu percebo. Falta a correlação com a parte clínica. Ok, tem essas células todas alteradas, esquizócitos, seja o que for. Então e agora? Para onde é que eu devo orientar as minhas coisas? Eu percebo, concordo absolutamente contigo. Eu própria, quando faço estas descrições, tenho uma monocitose, vou colocar os principais diagnósticos diferenciais, mas procuro, tendo em conta a informação clínica que me é disponibilizada, tendo em conta, lá está o contexto clínico, direcionar a investigação, ou seja, dar um aconselhamento acerca do próximo passo. Olha, recomenda-se, tenho uma anemia não regenerativa, cujas causas são imensas, não é? Olha, isso nem me preocupa em pôr lá as causas todas, porque acho que é mesmo demasiado académico. Portanto, numa citologia acho que é importante determinar, sugerir se trata provavelmente de uma anemia não regenerativa ou não, de esperar diagnósticos, entre aspas, diferenciais, acho demasiado académico. É importante, quando tenho determinada alteração, por exemplo, presença de esferócitos, não sendo exclusiva de anemia hemolítica imunomediada, é muito indicativo de. Então, dar essa informação de forma objetiva, ou seja, encaminhar o nosso colega para essa possibilidade, não descartando outras causas, mas direcionar, porque, na verdade, eu penso que a maior parte das análises clínicas não vão dar um diagnóstico definitivo, vão-te orientar o diagnóstico. E achas que a comunicação entre clínicos e pessoal de laboratório tem vindo a melhorar? Ou seja, eu lembro-me, quando estava na faculdade, de insistirem muito connosco, da importância que o pessoal do laboratório não tem uma bola de cristal para adivinhar o que é que se está a passar. Achas que temos estado a ficar melhor a descrever as lesões e a fornecer histórias clínicas para vocês poderem trabalhar? Estamos todos a trabalhar para o mesmo. Sim. Eu creio que ainda observo ambas as situações, colegas que fazem ótimas descrições e que de facto eu consigo depois num relatório dar-lhes indicações mais específicas ao invés de colocar muitos diagnósticos diferenciais, portanto é super importante. A relação também que nós no laboratório temos com o clínico, ou seja, nós próprios irmos à procura de informação. Ok, eu vejo esta alteração, tenho aqui uma série teoricamente diagnósticos diferenciais, mas eu não tenho qualquer contexto. Deixa-me ver se eu falar com o colega, se efetivamente me dá alguma formação e eu consigo aqui ter um menor número de hipóteses e que obviamente isso vai ajudar. Encontro muitos colegas que já enviam essa informação, os que não enviam, muitos que são disponíveis, mas outros que nem tanto. Portanto, eu acho que isso tem a ver com a característica da pessoa. Mas claramente que é fundamental. Valor. Muito. Sem dúvida nenhuma. Já que estamos a falar de microscópios, gostaria também de abordar a questão das citologias. É uma boa ferramenta? Devemos picar tudo aquilo que vemos? Eu acho que sim. A citologia, de facto, eu acho que é uma ferramenta incrível em medicina veterinária, porque nós, às vezes, podemos estar, posso estar errada, mas eu creio que podemos estar um bocadinho mais limitados que em medicina humana de realizar logo uma biópsia, não é? Uma biópsia, mesmo de uma lesão cutânea numa pessoa, é um procedimento um bocadinho mais simples do que no animal. No animal provavelmente vou ter que fazer uma anestesia geral, uma sedação profunda, ao passo que numa pessoa talvez não precisasse de fazer, não é?
A citologia dá-nos aqui a possibilidade de permitir um diagnóstico rápido. Pode não ser muito preciso, de facto, mas é útil na restrição de diagnósticos diferenciais. Vocês resguardam sempre, dizer, confiram com a biópsia? Não, nem sempre. A maior parte das Sim, vezes. mas de facto, eu adoro citologia e sei que tem limitações, e o papel da citologia é limitar diagnósticos, essencialmente. Não é, o principal objetivo não é dar um diagnóstico definitivo. Às vezes até dá um diagnóstico definitivo, mas depois precisas sempre da biópsia, não até pela confirmação, mas pela avaliação das margens. Pronto, de todo o envolvimento. Portanto, e acho que aí dá uma guia excelente, que é, permite-me programar a minha cirurgia. Permite programar rapidamente, mais ou menos rapidamente. Obviamente, se tens um lipoma, não quer dizer que não o vais retirar. Não tenho não que é? tirar com 3 Logo. centímetros para cada lado e abrir E um logo buraco enorme. na semana a seguir, quer dizer, é uma coisa perfeitamente programável, não é? Com calma, podes dar essa hipótese ao tutor. O tutor não tem disponibilidade de tempo ou financeira neste momento, mas se calhar daqui a 1 mês e meio já tem, pronto, e avanças. Ou por outro lado, tens que ficar assim mais alarmista, não é? E avançar para uma cirurgia mais rapidamente, consegues-te preparar, não é? Consegues-te preparar a ti, o animal e o tutor. E é isso que a citologia é espetacular. Precisas de muito pouco material para fazer uma colheita. Podes aprender a fazer citologias, pelo menos de determinadas lesões, na clínica, com recurso apenas aqui a coloração e microscópio. Não precisas de ferramentas nada de especial. O microscópio vai-te durar uma vida inteira se for bem cuidado, não é? Não precisa de manutenção, mas não precisa de uma manutenção espetacular, dispendiosa. É um equipamento altamente rentável, um microscópio. Portanto, a citologia é muito útil na prática veterinária. E estamos a falar só de neoplasia, mas muitas vezes também a diferenciação entre inflamatório e neoplásico que é uma das faz uma grande diferença. Claro, que é uma das principais lá está, características, indicações da citologia, é distinguir inflamatório de neoplásico ou quístico de neoplásico. Portanto, sem dúvida, é restringir diagnósticos diferenciais, orientar o diagnóstico, mais do que dar um diagnóstico definitivo, mas muitas vezes também dá. Por exemplo, os tumores de mama. Recebem muitas? Até recebemos, e eu posso-te dar, eu tenho colegas que, percebo também completamente a sua frustração, às vezes me ligam, pronto, isto é uma neoplasia, mas não me dizes se é um carcinoma inflamatório. Pronto, não há algo objetivo, apenas é uma neoplasia e é para retirar. E nós sabemos que muitas vezes tens lesões mamárias quísticas que estão associadas a neoplasias, e na citologia só colheste a parte quística, não colheste a parte neoplásica. Tantas, qual é a utilidade daquilo? Se não vai na maior parte das vezes dar-me essa mesma recomendação, fazer a excisão e análise histopatológica. Mas depois tens situações muito simples, a meu ver, que já encontrei várias, que venho acompanhar uma amostra de citologia, uma descrição do nódulo na mama, não sei, pronto, com determinadas características, e depois eu vou ver e é simplesmente, não é algo simples, mas não é uma lesão mamária, é um mastocitoma. Quantas vezes, não é? No outro dia aconteceu-me um mastocitoma que foi retirado e tinha um carcinoma mamário por baixo. Totalmente... Isso é espetacular. Foi achado por acaso. Sim. Foi achado por acaso. Um bulldog, como não podia deixar de ser. E quando chegou ao relatório... Pá, que grande azar. Ou que grande sorte, nem sei. Mas de facto, tu tens... Não é de todo o órgão em que vais ficar mais esclarecido através da citologia, mas, mais uma vez, eu vejo utilidade na citologia da mama, sim. Mantém-se o hábito de usar sempre tamanhos de comida para dizer o tamanho das massas? Não tanto. Agora, talvez um bocado... Eu trabalhei colaborei no laboratório VetPat Lab da professora Conceição Peleteiro, que tinha um formulário de requisição de citologia em que era um menu. Avelã, noz, ervilha... o amendoim... E muito útil. Na verdade, acho que é muito útil porque tu não tens que
pensar muito, ok, isto é uma arcaico, mas é verdade que É uma pessoa olha para aquilo e funcionamento. pensa... Eu acho super útil. Mas às vezes é estranho estar com clientes assim, isto parece uma cereja. Sim. Mas na verdade eu acho uma ferramenta útil. No nosso caso em particular, a forma como nós agora recebemos os inquéritos não tem essa possibilidade de escolher um alimento. Basicamente deves descrever a lesão sucintamente e tentando dizer as dimensões. Podes até comparar a um alimento ou podes dizer ali um diâmetro aproximado. Nos outros laboratórios, sinceramente, não sei bem como é que estão a funcionar nesse aspecto, mas eu considero ser útil esse tipo de inquérito, esse tipo de abordagem. Olha, eu vou dizer as 5 coisas que costumo descrever as massas. Diz-me se eu estou errado ou se devia acrescentar uma. Tamanho, geralmente com as ervilhas e afins, infiltrativo ou não infiltrativo, ulcerado, pruriginoso ou não, obviamente, e alteração de cor. São geralmente os 5 que eu uso. Eu acrescentaria a consistência. Consistência. Também costumo pôr consistência. Porque às vezes acontece, por exemplo, nos lipomas, os adipócitos, a gordura, acabar por existem técnicas para evitar isto, mas às vezes acontece a gordura no processamento de ser eliminada, os adipócitos. Mas tu aparece sempre ali uns vestígios, coisas que são, nós chamamos vestígios de material lipídico, ou seja, algo que, embora não sejam adipócitos intactos, temos ali umas pistas. E se eu tiver, uma boa descrição. Sim, e se eu tiver nessa descrição, ok, tenho um nódulo na localização torácica, peitoral, subcutâneo, com consistência branda, eu posso dar ali não vou chegar a um diagnóstico, mas posso dar ali uma possibilidade, tendo em conta a observação de vestígios lipídicos e tendo em conta a descrição macroscópica, nomeadamente uma lesão com esta localização e consistência branda, é possível que se trate de um lipoma. Portanto, acho tudo isso útil e acrescentaria a consistência. Estamos agora a fechar este nosso episódio e gostava de dar liberdade para os últimos 2 minutos falares aos nossos colegas algo que achas que nos tenha escapado nesta conversa ou que achas que era particularmente importante relativamente ao teu trabalho na medicina laboratorial. Eu acho que, tendo em conta várias situações que nos vão surgindo, eu apostaria na informação acerca de uma área da patologia clínica que eu acho que é muito raramente abordada, que é a parte pré-analítica. Ou seja, tudo aquilo que é realizado antes da realização da análise em si. Existem muitos fatores. Estes fatores condicionam com grande intensidade, por vezes, o nosso resultado. Nós, por vezes, estamos a interpretar um resultado que pode estar completamente alterado por algo que aconteceu antes da própria análise. Como por exemplo, a escolha o acondicionamento incorreto de uma análise, de um produto biológico, um fixador, ou por exemplo, se pensares em sangue, o produto biológico sangue, acondicionares incorretamente a tua amostra, ou seja, escolheste o tubo errado, o anticoagulante errado, escolheste colocar a tua amostra de sangue num tubo que tem um anticoagulante que vai interferir na medição daquele parâmetro. Acontece-me por vezes colegas... o cálcio no EDTA, por exemplo. Não é? O cálcio no EDTA. A amónia tem requisitos pré-analíticos específicos. Deve ser, para a medição de amónia, deves colocar a tua amostra de sangue num tubo em EDTA e deves separar o plasma EDTA. E às vezes os colegas que não sabem o que é soro e o que é plasma. E então enviam-me uma amostra, dão uma indicação que é plasma, e ok, vou fazer a minha amónia, eu preciso de plasma em EDTA, separado do sangue EDTA, portanto eu tenho uma amostra correta, porque uma das coisas que tens que verificar quando recebes as amostras é se são adequadas para o pedido que foi feito, e na verdade o que eu tenho ali é soro sanguíneo. Foi uma amostra que foi colocada num tubo seco. E coagulou, percebes? Nem sequer tem plasma. Ou foi colocado num tubo com heparina, que é muito comum nas clínicas. As clínicas, geralmente, quando fazem as análises in-house, não é? Colhem para tubos com heparina, quase sempre. Pronto. E então, às vezes, depois utilizam, ok, sobrou e eu quero fazer mais não sei o quê, vou enviar um pedido de amónia para o laboratório. E enviam-me plasma e heparina quando acham que
pode ser feito em qualquer... Os PCRs, não é? Os PCRs. Sim, os PCRs. Também acontece muito. Sim, pedires PCRs em produtos que não são indicados e depois tens falsos negativos. E estás a basear a tua investigação, não é? Clínica, com resultados que não são fidedignos. Portanto, é muito importante tu teres conhecimento da fase pré-analítica das análises. Há muitas coisas que tu podes evitar. As lipémias interferem com várias coisas. Tu podes evitar uma lipémia, se isso for realmente importante. Tu, para determinares uma TLI, para medires, é essencial que o animal esteja em jejum, para aí de 8 horas. Portanto, é mesmo importante que tu cumpras isto para ter resultados fidedignos. Isso é algo evitável, completamente evitável, não é? Chamas o animal no dia a seguir em jejum. Ao passo que há outras coisas que não são evitáveis. O stress do animal, que leva a alterações, não é? Leucogramas de stress, hiperglicémias, e tu não consegues evitar. Mas tens que os conhecer para quando estás a interpretar um resultado, sabes, ok, eu tenho esta hiperglicémia, mas isto pode ser apenas stress, o que é que eu vou fazer? Mas eu, de facto, também suspeito de diabetes. O que é que eu posso fazer, analiticamente, ou através de outro exame, que me vai esclarecer? Portanto, tens de ter conhecimento da fase pré-analítica das análises, minimamente, e eu acho que, no geral, nós temos... Eu não acho, eu sei que nós temos pouca formação para tal. Portanto, a verdade... Temos esta lacuna na nossa formação, é pouco abordado e depois quando é abordado é esquecido e não se fala outra vez, mas temos que procurar, é muito útil para nós termos conhecimento das alterações. É útil para todos. Para todos, sim. Estamos todos a trabalhar para o mesmo. Olha, Vera, muito obrigado por esta conversa, foi muito esclarecedora. Certamente vamos continuar a falar, porque este é um tema que nunca mais acaba, e muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigada, Hugo, e obrigada ao sindicato por esta oportunidade e umas boas festas.